Fala DS, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal da Comunidade DS. Eu sou o Jonas Barleta e esse aqui é o segundo vídeo do curso de Web Scraping aqui da Comunidade DS. Então, se você está chegando primeiramente nesse vídeo, volta a um anterior, que lá a gente falou um pouco sobre a introdução do projeto que a gente está realizando aqui nesse curso, tá? Então, é um projeto de Web Scraping em que a gente vai precisar coletar os dados de um site da web. Então, para a gente coletar o dado, como a gente falou no primeiro vídeo, a gente vai utilizar essa técnica de web scraping, que nada mais é do que pegar um site da internet, pegar o HTML desse site e buscar no HTML do site as informações que a gente quer coletar desse site. No caso, nosso projeto, ele é um site de livro, né? A gente tem uma empresa que é uma livraria online e a gente tem um concorrente que é esse site. E a gente vai buscar os dados dos livros, os preços, o que o pessoal está avaliando aí dos livros desse site do nosso concorrente. Mas para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que entender um pouquinho algumas funcionalidades do HTML, alguns elementos, o que tem, como que ele é composto, para ficar mais fácil de utilizar as bibliotecas no Python para fazer aí sim o web scraping. Então vamos entender um pouco dos principais elementos do HTML só para fazer o web scraping. Não, você não vai precisar ser um mestre do HTML, ficar fazendo, projetando sites e tudo mais. Mas saber um pouco dos elementos só já vai ser o suficiente para a gente. Então vamos lá, vamos nessa. Então aqui a gente tem a definição do web scraping que a gente já falou. E o site que a gente vai utilizar é esse aqui, né? Esse seria o site do nosso concorrente. Então eu vou abrir ele aqui, deixar ele aberto. Já a gente dá uma olhadinha nele, tá? Então, o que é o HTML? Vamos entender um pouco o que é isso antes de entender as particularidades dele. O HTML ele é uma linguagem de marcação padrão para páginas da web. Isso significa que cada site que você entra na internet, ele possui por trás dele um HTML e tudo que você enxerga na interface do site, tudo que você clica, tudo que você interage, ele também pode ser encontrado no HTML da página. Então, tudo que você tem ali, uma imagem, em algum lugar do HTML está lá. O título dos livros, em algum lugar do HTML está lá, escrito de uma maneira específica, que é a linguagem do HTML. E aí a gente tem três elementos do HTML principais, que são esses aqui, que a gente já vai falar. Antes, vamos dar uma olhadinha no site. Então, o site é esse aqui, ó, Books2Scrap, é books.toscrap.com, tá? É facinho de encontrar. E aí ele tem os livros, tem as categorias aqui e tudo mais, os preços, você está com estoque, as avaliações, tudo isso aqui a gente consegue enxergar no HTML. E aí onde que eu encontro o HTML? Bom, a maneira mais simples, a maneira que eu uso clica com o direito em qualquer lugar da tela e clica em inspecionar. Quando você clicar aqui, pronto, já era. Abriu aqui o HTML. Tem outras maneiras, tá, de fazer isso. Se não me engano, se eu apertar F12 também abre, então também é bem simples. Então abriu o HTML aqui, eu consigo já enxergar esse monte de escrito, esse monte de colorido. Isso aqui é o HTML. Normalmente ele vai abrir do lado direito, tá? Ele vai abrir aqui, mas por motivos do vídeo, eu coloquei ele para abrir aqui do lado, para a minha câmera não atrapalhar. Enfim, aqui tem um monte de coisa do HTML e tudo que está aqui na página eu consigo encontrar aqui dentro. Por exemplo, se eu quero encontrar esse nome aqui, ó, o nome do primeiro livro, como que eu faço? É só clicar aqui nessa setinha no canto superior esquerdo aqui, ó. Clica nela e, ó, enquanto você vai selecionando, ó, as coisas no site, ele já vai abrindo, ó, ele já vai mudando o HTML, tá vendo? Então, quando eu clico, ele já vai estar falando aonde do HTML que tá o nome aqui desse primeiro livro. E assim eu posso fazer para qualquer coisa, tá? Então, ó, o valor do segundo livro está nesse lugar aqui do HTML, tá? Outra maneira de fazer isso vou fechar aqui, ó. Você pode clicar com o botão direito direto no elemento que você quer. Então eu quero esse aqui, direto no elemento dele e inspecionar. E aí ele já vai abrir já direto no elemento que você inspecionou, tá? Então tem essas maneiras, essas são algumas maneiras de você abrir o HTML, encontrar os elementos que você vê aqui no HTML, aqui no site no HTML. Beleza. Mas tem um monte de coisa escrita aqui, eu vou ter que dominar tudo isso para conseguir fazer o web scraping? Não. São só essas
3 coisinhas aqui que eu coloquei que você precisa saber. Você precisa saber que o HTML ele é dividido em tags, né? O que são tags? São elementos fundamentais de um documento do HTML e eles são usados para estruturar o conteúdo da página. Então, qualquer coisa que você tem no HTML, ele tem uma tag. Aí ele é limitado por esse símbolo de menor e maior, tá? Então, por exemplo, vamos ver o livro aqui mesmo, o nome do livro. O nome do livro, ele começa com esse, ó, menor a. Então, a tag desse elemento é A. E aí você percebe que toda tag, ela começa aqui, ó, nesse A, e aí depois ela fecha. Então, toda tag no HTML, você vai ver isso aqui, ó. Esse A, ele começou aqui e ele acabou aqui. Então, esse é um elemento do HTML, que é o próximo, a próxima parte importante do HTML que a gente precisa saber. O que é um elemento? Então, o elemento, ele é formado, ele é composto por uma tag de abertura, um conteúdo e uma tag de fechamento. Então, essa linha aqui, que forma o nome do primeiro livro, ele é um elemento do HTML, tá? Ele começa com uma tag e ele fecha a tag. Né? Ó, esse H3 aqui, ele começa aqui e ele fecha aqui. Esse div é uma tag, começa aqui e acaba aqui. Então, são tags e elementos. Só que os elementos, eles possuem várias coisas, eles possuem atributos. As tags do HTML podem ter atributos que fornecem informações adicionais sobre o elemento. Então, os atributos, eles são especificados dentro da tag de abertura e tem a forma de nome e valor. Como assim, ó? A gente vê aqui, ó, para esse nosso elemento aqui, deixa eu achar ele aqui de novo. Para esse nosso elemento, ele tem um atributo que é esse href. Esse href, ele é um atributo que é um link, né? Ó. É uma referência que se você clicar nessa referência aqui, ela tá dando aqui para você um link, né? Deixa eu ver. Se você clica nele, você tem exatamente aqui em cima, ó, aquele href, tá? Então ele é a parte final do link que você vai, né, para a página que você vai depois de clicar no título. Ele tem um outro atributo que é o title, ó. Title, ele tem exatamente o nome completo do livro, que é A Light in the Attic, acho que é assim que fala. E aqui, depois ele tem, fora já da abertura, né, já não é um atributo, mas ele tem um escrito, né, que é exatamente o que a gente vê no site, que é o A Light in the, e aí tem 3 pontinhos, né? Não é o nome completo do livro que a gente está vendo, a gente está vendo só até os 3 pontinhos. Então, isso aqui é o que você precisa saber só para fazer as nossas consultas do web scraping e começar a coletar os dados. Então, de novo, a tag abre e fecha, forma um elemento. Dentro da tag de abertura vão ter atributos. Se você entender isso, você já consegue fazer o web scraping aí de qualquer página, né? Vamos ver mais um, né? Vamos ver um diferente aqui. Vamos ver aqui, ó. Vou pegar uma categoria, ó. Então, ele abre um LI aqui, tá? Esse LI, ele é por conta desses tópicozinhos que tem desses bullet points aqui. Ele abre, é uma lista, né? Na verdade. E aí tem uma tag A, e também tem um link de referência. E se eu clicar aqui, né? Ele vai entrar nessa categoria. Vamos ver se a gente pega um diferente aqui, ó. Ó, esse div aqui, ó, ele tem uma class que é o Container Fluid Page. Esse aqui, ó, ele tá setando basicamente toda a página, né? No começo tem tags maiores, né? Tags que representam a maior parte do site. E aí depois, dentro dessas tags, vão ter outras tags e vão formando o site, né? Essa é a ideia mais ou menos aí do HTML. Você vai abrindo uma tag, aí dentro dela vão ter outras tags, e aí isso vai compondo todo o site. E aí qual que é o lance do web scraping que a gente vai utilizar para fazer a coleta dos dados aí na próxima aula? O lance é que se eu clicar nesse título, por exemplo, a tag e os atributos que tem aqui dentro, eles são os mesmos. Os mesmos entre aspas, né? Claro que vai mudar o título, vai mudar o link de referência, mas os atributos e a tag, eles são os mesmos. Então existe um padrão em cada elemento, vamos dizer assim, análogo um ao outro no HTML. O mesmo elemento, ele possui um padrão. Então tudo que é título dos livros está com o mesmo padrão, o mesmo tipo de elemento no HTML. E é essa a ideia que a gente utiliza
para fazer aí a raspagem dos dados e conseguir coletar eles. Mas isso a gente vai fazer na próxima aula. Então, obrigado a você que ficou até aqui nessa aula. Na próxima aula a gente vai começar de fato, então, a programar em Python, ver como que funciona a primeira biblioteca, que é a Beautiful Soup, para fazer as coletas de dados aí desse site Books to Scrap e aí começar a resolver o nosso problema de negócio. Então, obrigado a você que ficou até aqui e te vejo na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.